luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. E derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, 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 o amor de Deus, o amor de Deus, mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, Ele me ama. Mesmo sem merecer, Ele me escolheu. Mesmo sem merecer, Ele me separou. Mesmo sem merecer, Ele morreu na cruz pela minha vida, pela minha vida. Um pobre pecador, Ele se entregou, Ele se entregou, mesmo sem eu merecer. Oh, oh, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! Aleluia! Espírito Santo de Deus, aleluia! Aleluias! Aleluias! Entrega a tua adoração, aleluias! Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu reinas sobre a terra e céu. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. E não há outro como tu, Jesus. Aleluia. Erga tuas mãos e diga: não há outro como
como tu és lindo, soberano e fiel, e não há outro como tu reinas sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, tu és o poderoso, tu és maravilhoso. Yeshua, Yeshua. Eu não sei viver sem ti, eu não sei viver sem ti, eu não sei, eu não sei. Alfa e Ômega, início, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo, 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 tudo. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Uou, não há outro como tu, Jesus. Aleluias. Oh, aleluia. Oh, glórias! Só quem crê que Ele vai voltar, erga tuas mãos e adora Ele nesta manhã. Aleluias! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao seu lado estou,
seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluias. Maranatá, vem. Oh. Oh, 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 oh. Cante. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao seu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de... Levanta tuas mãos e diga: oh, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluias! Vamos declarar em alta voz: vem Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Declare! Maranata, ora vem Senhor Jesus! E vem Jesus! Vem Jesus! Maranata, ora vem Senhor Jesus! Vem Jesus! Vem, vem! Vem Jesus! Maranata, ora vem Senhor Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Maranata, ora vem Senhor Jesus! Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só
em ti confiarei, eu nada temerei, eu sempre irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia! Uou! Santo Deus! Glória! Glória! Aleluia! Oh, glórias! Aleluias! Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. E Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou e nenhuma flecha me atingiu. Eu quero ver você adorar. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus nas minhas fraquezas se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Diga! Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. O que importa é que você sobreviveu, e você está aqui adorando e exaltando o santo nome dele. Aleluia! Oh, glória a Deus. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus nas minhas fraquezas se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.
sobrevivi. Uou! Sobrevivi. Yeah! O quê? Sobrevivi. Oh, glória! Glória! Aleluia! Glória! Pregar sobre eu. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. O quê? Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Uou! Nos envolva com tua glória, Pai. Aleluia! Manifesta a tua glória. Uou! Diga, Pai, eu amo tua presença. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Quero ali mais perto. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, derrama tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, derrama tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me mova com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva.
onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Queremos tua glória, Pai. Queremos sentir a tua face, a tua presença. Aleluia! Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Oh, glórias. Glória! Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está teu servo. Eu te peço desde já que o Senhor coloque um anjo à sua direita, um anjo à sua esquerda, guardando ele, livrando ele de todo ataque maligno, de todo olhar, de toda seta, Senhor. Blinda ele agora, papai, com a tua presença. Toma a vida dele com poder e autoridade, porque eu creio que o melhor, papai, o Senhor já preparou o coração dele para a tua igreja. É isso que nós te pedimos e como igreja o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom dia a todos. Para quem tomou café, pode dar glória. Quem não tomou, dá glória também. Pegue sua Bíblia comigo. Abra no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Glórias a Deus. Glória. Pede para ele acender as luzes. Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Diz assim: meu Deus, ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os lugares altos. Amém? Eu vou ler novamente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, e ainda que a oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Amém? Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Pai, eu quero já te agradecer nessa manhã
por todas as orações que foram feitas aqui pela sua filha, pela palavra que deu abertura a mais uma reunião, mais um encontro, mais um culto com o Senhor, pelos louvores que foram entoados em adoração ao Senhor, por essas vidas, Senhor, que levantaram das suas camas cedo, saíram da zona de comodismo, debaixo desse frio, para vir aqui cultuar ao Senhor. Nós nos reunimos na sua casa, não é para receber um culto do Senhor, é para oferecer um culto ao Senhor. E que nessa manhã, Deus, as suas misericórdias, que são inesgotáveis, venha se renovar sobre as nossas vidas. Que o conhecimento humano agora caia por terra em nome do Senhor Jesus, e o conhecimento do seu Espírito venha ministrar aos nossos corações através dessa palavra. Que o Senhor tire todos os tampões dos nossos ouvidos, tire todos os tampões dos nossos olhos, todas as mordaças dos nossos lábios, para que nós venhamos aqui adorar e glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Que o Senhor cerque este lugar agora, Deus, com colunas de fogo, e que os serafins do Senhor venham trazer brasas vivas do seu altar, e despejar sobre essa igreja e sobre as nossas vidas, para que nós possamos sair daqui aquecidos, não apenas com as vestes, mas aquecido na presença do seu Santo Espírito. É o que eu tenho te pedido e te peço mais uma vez, Senhor, e te agradeço desde já, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Quem quiser aplaudir a Jesus, fica à vontade. E o povo do glória, se veio para cá hoje, pode dar glória aí, meu irmão, o frio não vai te parar. Nós percebemos aqui que no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, do versículo 17 até o 19, as 4 primeiras frases começa com ele dizendo ainda. Ele está dizendo que mesmo que tudo isso não aconteça, ainda ele acredita. Eu quero ministrar essa mensagem dessa manhã em cima disso. Mesmo que nada esteja acontecendo, mesmo que pareça que nada esteja mudando, mesmo que pareça que nada dos nossos sonhos e projetos estejam andando, mesmo assim, ainda eu acredito nesse Deus Todo-Poderoso. Só que quando Abacuque escreve esse livro, Abacuque vem de uma família sacerdotal, aonde na sua linhagem, na sua descendência, dos seus antepassados, muitos sacerdotes queimaram incenso dentro da casa do Senhor. Muitos deles foram preparados para oferecer os pães da proposição, acender o candelabro, para que o fogo pudesse arder continuamente e não se apagar. Muitos antepassados de Abacuque profetizaram sobre o povo de Israel. E para profetizar, não é apenas conhecer a Bíblia Sagrada, não é apenas estudar aquilo que o Senhor nos ensina, porque a unção profética, ela não vem através do derramamento do óleo, ela não vem através de uma unção como a unção sacerdotal, ou como uma unção eclesiástica dentro da igreja. Todos os profetas que foram ungidos dentro da Bíblia Sagrada, eles foram ungidos pelas mãos do próprio Deus, porque os profetas são a boca de Deus aqui nessa terra. Então, tudo aquilo que Israel conquistou através da boca dos profetas, dizendo através de Deus, através da vida de Moisés, quando o Senhor diz: pelos profetas eu tenho falado através de visões e através de sonhos, mas pelo meu servo, pelo meu amigo, pelo meu profeta Moisés, eu tenho falado face a face. Então tudo aquilo que Moisés profetizou, tudo aquilo que Deus mostrou para Moisés, durante 40 anos que ele viveu no Egito, e mais 40 depois no deserto, acontece agora. O povo entra na terra que mana leite e mel, através da vida de Josué, de Caleb e do exército de Israel, e consegue então agora cumprir-se a promessa do Senhor. 31 reinos arrebatados, 3 milhões de hebreus agora gozando do melhor do Senhor na terra que mana leite e mel.
Depois que Josué morre, 90 anos se passaram onde houve paz. O povo voltou a se prostituir e a pecar novamente. Então Deus, a Bíblia vai dizer que ele começa a suscitar os seus juízes. Foram total 14 juízes que julgaram a Israel daquilo que era certo e daquilo que era errado, porque foram levantados pelo próprio Deus. Davi então agora é levantado como rei, e tudo aquilo que se perdeu depois da conquista de Josué, Davi, como um grande general de guerra, como um grande rei, como um grande homem na presença de Deus, consegue novamente unificar todo o reino de Israel. Ele entrega o reino agora nas mãos do seu filho Salomão, um reino próspero, abençoado e cheio da presença de Deus, porque Davi, no começo do seu reinado, a primeira coisa que ele fez, pastores da casa do Senhor e servos que estão aqui nos ouvindo, foi mandar trazer a presença de Deus novamente. Quando ele manda buscar a arca na casa de Abinadab, a Bíblia vai dizer que 20 anos a arca ficou fora de Jerusalém, porque os filhos de Eli pecaram contra o Senhor como sacerdote, e então a arca foi tomada pelos filisteus. Os filisteus ficaram 6 meses com a arca, e Deus amaldiçoou a terra dos filisteus. Então eles quiseram devolver a arca para Israel, mas não tinham como levar. Então colocaram a arca sobre um carro de boi, e o boi então foi em direção a uma terra chamada Jobe, aonde morava Abinadab. Abinadab então ficou com a arca durante 20 anos. Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, mas 3 meses ficou na casa de Obed-edom, e a casa de Obed-edom foi abençoada como nunca antes. Quando Davi traz a arca para Jerusalém, vai dizer o salmista no Salmo de número 27, que quando Davi começou a chegar perto das portas de Jerusalém, os atalaias que ficavam nas torres de vigia começaram a tocar as suas trombetas, as portas de Jerusalém se abriram, o povo começou a entrar em festa, e a presença do Espírito de Deus visitou o seu povo. Então quando começou a chegar, os atalaias tocaram as suas trombetas, alguém grita de cima de uma torre de vigia: quem é que vem aí? E Davi grita lá de baixo: abrir as portões de Jerusalém, abrir as comportas de Jerusalém, porque aí vem o Rei da Glória. E alguém pergunta: quem é esse Rei da Glória? Davi vinha de grandes guerras, de grandes vitórias. Ele responde: é o Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso nas batalhas. A arca entra dentro de Jerusalém, Deus volta novamente a amar o seu povo como ele nunca tinha deixado, mas a estar mais juntos. Então quando Davi morre, Salomão assume o trono. Salomão assume um trono preparado, cheio da glória de Deus, preparado para construir um templo para o Senhor e um povo obediente, porque Davi trouxe essa obediência para dentro de Jerusalém. Então Salomão agora reina com sabedoria, porque foi o que ele pediu a Deus. Ele constrói um templo para o Senhor, um templo nunca visto antes e nunca visto depois. Você acha que esse templo que foi construído na Celso Garcia chega perto daquilo que Salomão construiu? Não, não era grande como esse. Era menor do que esse templo ao qual nós congregamos, mas ele era feito de ouro puro, prata pura, bronze puro, e diamantes e pedras preciosas, porque tudo do bom e do melhor merece o nosso Deus. Quem concorda comigo, diga glória a Deus e aleluia por isso. Então Salomão reina com pulsos firmes ao começo do seu reinado. O templo ao qual ele constrói demora 7 anos para ser construído, e no dia da inauguração, no livro de 2 Crônicas, a Bíblia vai dizer que Salomão então faz uma oração antes de começar a cerimônia de inauguração, e ele pede que a presença de Deus esteja naquele lugar todos os dias, que Deus nunca se afaste do seu povo, e ele vai dizer: e quando o seu povo pecar, desça sobre a sua casa e tenha misericórdia. Quando o seu povo se afastar de ti, traga eles de volta para baixo de suas mãos. E Salomão faz uma oração sacerdotal e profética, a ponto de Deus ouvir dos céus. E quando Salomão termina de orar, ele oferece o sacrifício no altar, porque toda festa que era dedicada a Deus vinha sacrifício para trazer a presença de Deus. E quando ele acaba de sacrificar no altar, a Bíblia vai dizer então que Asaf, que era o regente
dirigente da orquestra do templo do Senhor, agora levanta sua batuta. 7 anos ensaiando uma música para tocar na inauguração do templo e trazer a presença de Deus. E quando ele levanta a sua batuta, os músicos começam a tocar agora os seus tamborins, os seus alaúdes, os seus símbolos. E a Bíblia vai dizer que quando aquela adoração começa a ser entoada, ela sobe até os céus e Deus desce até a terra. E quando o Senhor desce dentro da casa, a Bíblia vai dizer que ninguém conseguiu ficar em pé, tamanho era a glória do Senhor. O mesmo Deus que agiu naquele dia é o Deus que continua agindo hoje. Perceba bem, o que trouxe Deus para dentro do templo foi adoração perfeita, foi adoração de coração que chegou até os céus, e Deus levantou do seu trono. Eu imagino ele olhando para Jesus, olhando para o Espírito Santo e dizendo: eu tenho que descer porque algo me chama lá embaixo. E quando Deus desce sobre a terra, vai dizer o salmista Davi que os montes se prostram, a natureza se cala, o mar se acalma, o vento se aquete e todos se prostram na presença desse Deus Todo-Poderoso que está aqui nessa manhã de domingo. Eu creio nisso para a glória do Senhor. Oh glória! Tudo vai maravilhosamente bem, mas Salomão no meio do caminho ele se perde. Ele se perde porque ele tinha um ponto fraco, e esse ponto fraco era mulheres. O homem que não sabe lidar com a mulher, ele se perde, porque lidar com mulher é difícil demais, viu gente? Em nome de Jesus. Você crê nisso, varão? Pode dar glória. Está com medo de apanhar a hora que chegar em casa? Então Salomão se perde. Ele casa com mulheres de outros povos, levanta altares de outros deuses em Jerusalém para as esposas poderem adorar. E quando isso acontece, a presença de Deus se afasta de Jerusalém novamente. Salomão então, na sua velhice, ele se reconcilia com Deus, porque Salomão no começo, na mocidade, no primeiro amor, quando ele está com algo aflorado na flor da sua pele, ele escreve o livro de Cantares, aonde ele dedica esse livro para os grandes amores da sua vida. E esse livro, dedicadamente espiritualmente, quer falar sobre Jesus e a sua igreja. Depois ele alcança uma maturidade, vai ficando carequinha, vai ficando barrigudo, passa dos 40, aí ele começa a adquirir uma experiência diferente. Então ele vai escrever o livro de Provérbios, onde ele nos ensina muitas maneiras de viver e muitas maneiras de lidar com essa vida dura que nós levamos. Mas logo quando ele está velho, que ele volta a cair em si, e olha para Deus, e viu tudo que ele fez, durante mais da metade da sua vida, o afastou da presença de Deus. Então ele vai escrever o livro de Eclesiastes, e ele já começa escrevendo o livro, que tudo aquilo que ele se dedicou, que ele fez, que não estava na presença e na direção de Deus, tudo era vaidade, ele vai dizer. Ele vai dizer: adquirir toneladas e toneladas de ouro, construir um palácio de ouro, aonde em volta da sua porta era dedilhada de cristal, de diamantes, de pedras preciosas, adquirir mais de 1000 famílias, mais de 1000 mulheres, tive um grande exército, andei por essa terra, de cima a baixo, reinando no reino que meu pai Davi me deixou. Mas no final de tudo isso ele vai dizer: tudo não passa de vaidade, porque eu me desviei no meio do caminho e fiz tudo conforme a minha vontade, pelas minhas forças, e não pela vontade do Deus todo soberano. Aí ele vai dizer no capítulo de número 3, aí eu aprendi, olha o que Salomão vai dizer, que tudo embaixo da terra, abaixo dos céus e acima da terra, há um propósito e um tempo determinado pelo Senhor. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir, há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Ele quis dizer: eu passei por tudo isso, mas aprendi, na velhice, mas aprendi, estou arrependido e quero voltar para os braços do meu Senhor. E ele termina escrevendo esse livro no final da sua vida dizendo assim: por isso aqui eu deixo um recado para vocês mais jovens, para vocês moços, para vocês que estão à meia idade, ou talvez no final da vida. Tudo que te vier à mão, faça com dedicação,
faça pelo Senhor, faça com força, porque para o sepulcro para onde você vai, lá não existe obra, lá não existe sabedoria, lá não existe mais nada. Ele está nos deixando uma lição, e eu quero ensinar isso a você e aprender de Deus também. Ele está dizendo: não adianta falar que vai fazer amanhã, não adianta empurrar para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Ele está dizendo: amanhã pode ser tarde demais, e depois que nós descemos o sepulcro, naquele grande dia nós teremos que dar conta, não daquilo que nós fizemos pelo reino de Deus, mas por aquilo que nós deixamos de fazer enquanto estivemos aqui para o bem do reino do Todo-Poderoso dos céus e da terra. Pede para ele aumentar só um pouquinho do retorno. Salomão então agora morre, e quando ele morre, seu filho Roboão assume o trono. O trono de Israel agora é dividido em duas partes: reino norte e reino sul. Só que a promessa de Deus para a vida do Messias, para o nascimento do nosso Cristo, está sobre a tribo de Judá, que é a tribo sacerdotal, junto com a tribo de Levi. Tanto que Maria e José, Maria vem da linhagem de Judá e José da linhagem de Levi. Deus uniu os dois, mesmo José não sendo o pai espiritual de Jesus, mas ele foi quem criou e quem deu a educação para Jesus aqui nessa terra. Então a promessa está sobre a vida de Judá, sobre a tribo de Judá. E quando o reino se divide, Deus então agora coloca 10 tribos no reino de Samaria, através da vida do rei Jeroboão, e só fica agora no reino sul Judá e Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó. E quando isso acontece, a Bíblia vai nos ensinar aqui que rei após rei que assumiu o trono, foi um pior do que o outro. Cada um que assumiu o trono se afastava mais da presença de Deus. Então aquilo que Josué demorou quase 40 anos para conquistar, aquilo que Davi reinou durante 40 anos também para conseguir unificar, agora se perde na mão desses derrotados, na mão desses maldizentes, na mão desses homens que mal obedeciam e mal queriam andar do lado do Senhor. Então tudo aquilo que os antepassados viveram, Bispo Orlando, de bênção, de provisão, de glória e da presença de Deus, agora acabou, a ponto de Deus chegar no seu limite, chamar um menino de 12 anos de idade chamado Jeremias e dizer para ele: Jeremias, eu te escolhi do ventre da tua mãe, sei o teu nome, sei o teu sobrenome, e te enviarei sobre as nações, porque um reino inimigo do norte virá contra Judá e acabará com tudo. Eu vou aqui tentar conjecturar para você entender. Deus está dizendo: eu estou por aqui com esse povo, o povo que eu criei para me adorar, o povo que eu criei a minha imagem e semelhança, está prostituído, está idolatrando outros deuses, está no fundo do poço, no lamaçal de pecado. Então vou te levantar para você profetizar, para avisar para eles que a colheita é obrigatória daquilo que é plantado, porque nós temos a opção daquilo que nós vamos plantar, mas aquilo que nós vamos colher não existe opção, porque ninguém planta melancia e colhe abacate, ninguém planta amargura e colhe felicidade, ninguém planta raiva, ódio e rancor e colhe sorriso e alegria, não, pois aquilo que o homem semear, isso o homem também ceifará. Por favor, então, só para quebrar o gelo, dê uma olhada para o Abacuque que está do seu lado e fala assim: aquilo que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Diga para ele: aquilo que você plantou ontem é o que você está colhendo hoje. Aí vem a pergunta: o que é que você está colhendo hoje? É o que você queria colher? É o que você queria viver? Não. Então começa a mudar a plantação, começa a mudar as sementes, para que amanhã você possa ouvir essa mesma pergunta e dizer: estou vivendo aquilo que eu desejei, porque a vontade do meu Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus aí? Quando Jeremias começa a profetizar, Deus vai dizer para ele: você vai falar e eles não vão te ouvir, você vai pregar e eles vão te caluniar, você vai dizer aquilo que eu colocar na sua boca, eles vão te bater, vão te prender e vão judiar de você.
Mas aí Deus vai incentivar agora Jeremias. Ele vai dizer assim: mas eu farei de você como um muro de ferro, um muro forte. Eles tentarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu serei contigo, Jeremias. E a pregação de Jeremias sempre foi a mesma. O reino do norte está vindo em direção a Judá, e é um reino forte, é um reino poderoso. E se vós não arrependerdes, eles acabarão com tudo. E não é pelo exército de Israel, não é pela força do rei de Israel, nem pelo rei de Judá, mas é pelas forças da mão do Todo-Poderoso. Jeremias ficou 30 anos profetizando. Quanto tempo que eu falei? 30 anos profetizando, e ninguém deu ouvido a ele. E quando ele fica durante 30 anos profetizando, ninguém dá ouvido a ele. Então Deus começa a levantar reforços, começa a levantar outros profetas, porque Jeremias não dava conta de pregar para todo o povo, porque era muita gente, era mais de 3 milhões de pessoas. Então agora está prestes a acontecer aquilo que Jeremias tem profetizado, que Nabucodonosor virá com o rei da Babilônia, e destruirá Jerusalém, levará o povo cativo. Então aquele povo que estava debaixo de uma promessa, que estava acostumado a gozar da terra que mana leite e mel, agora sairá da sua própria cidade algemada, e ainda terá que servir um dos maiores inimigos de Israel. E quando isso está prestes a acontecer, é quando Deus agora visita Abacuque, que ainda quando Jeremias começou a profetizar, era um menino de 10 anos de idade. Só que agora Abacuque está com 40 anos, e ele conhece toda essa história que eu acabei de contar para você, porque vinha de uma família sacerdotal e profética. Então a história que ele ouvia todos os dias dos seus pais, dos seus avós, foi o que Deus fez com suas mãos para tirar o povo do cativeiro do Egito. Foi o que Josué fez através da espada para levar o povo a herdar essa terra. Foi o que Davi fez para edificar e unificar o reino de Deus sobre a terra. Ele escutou isso todos os dias da sua vida. Só que agora Deus chama ele para uma conversa e diz assim: Abacuque. O nome Abacuque na língua hebraica quer dizer Deus abraça. Então Deus agora chama Abacuque e fala para Abacuque aquilo que ele tinha falado para Jeremias: olha, há poucos meses, ou há alguns anos muito próximo, Nabucodonosor virá com o reino da Babilônia e destruirá todo o meu povo, e o meu povo será cativo, será levado para a Babilônia, e ficará como escravo servindo o seu maior inimigo. Escute isso daqui. Para quem cresceu escutando só coisa boa, para quem cresceu debaixo de uma promessa que vinha de uma família profética e sacerdotal, ouvindo tudo que Deus fez desde Abraão até aquele tempo, e agora ele olhar para o seu povo, ver o seu povo adorando outros deuses, ver o seu povo se prostituindo, ver o seu povo longe da presença de Deus, e o próprio Deus chegar a ele e mostrar para ele o juízo que faria com seu povo, foi duro demais. Só para você entender, eu já vou entrar aqui na mensagem. O reino babilônico era um dos reinos mais duros que existia. Aqui ainda não chamava-se Babilônia, chamava os caldeus. Eles chegavam a ponto de pegar o povo inimigo, como eles fizeram lá no livro de Jonas, na história de Nínive, de pegar o povo, pendurar em árvores, amarrado pelos pés com cordas, e vir com um punhal, com uma lâmina afiada, com uma faca, descascando as pessoas como se fosse uma laranja, e deixar as pessoas agonizando, sangrando, pendurado debaixo de uma árvore até morrer. Isso era só o começo de algo que esse reino fazia quando capturava o inimigo. Imagina Abacuque sabendo de tudo isso e sabendo que esse rei estava vindo contra o seu povo. E não era apenas o seu povo, no meio daquele povo estavam os seus irmãos, estavam os seus pais, os seus tios, os seus primos, os seus amigos, as pessoas que ele amava. E quando ele olha para a situação, o desespero bate em Abacuque. No capítulo de número 1, depois de Deus falar tudo isso para ele, olha o que ele vai dizer: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência,
e não nos salvarás. A primeira coisa que acontece aqui é o questionamento. Ele começa a questionar: até quando, Deus? Isso vai acontecer. Mas eu não sou o seu profeta, e eu quero profetizar que isso não vai acontecer. Só que aí Deus fala para Abacuque: Abacuque, eu não volto atrás daquilo que eu já determinei. Mesmo que você profetize, o juízo vai vir, porque foi eles que plantaram, não foi eu que plantei. Eu plantei no coração deles amor, e eles retribuíram para mim traição. Eu plantei sobre eles uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, e eles retribuíram para mim idolatria a outros deuses, e colocando outros deuses como se esses deuses tivessem trazido a provisão para eles e não a mim. Só que Abacuque se desespera com a situação. Não é diferente com a gente. Muitas vezes a gente olha para pessoas que a gente ama e vê essas pessoas na perdição, vê essas pessoas servindo ao inimigo de alguma maneira, porque tudo aquilo que desagrada a Deus agrada ao diabo. Tanto que o próprio apóstolo Paulo vai escrever o quê? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a gente ora a Deus e pergunta: Deus, por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo isso com as pessoas que eu amo? E muitas vezes nos culpamos. Eu já cansei de fazer isso. Aí Deus um dia respondeu para mim: você não pode controlar a vida deles, porque a semente foi plantada. Agora planta e joga na terra se quer. Agora a consequência é obrigatória. Só que essa consequência, quando nós olhamos para as pessoas que amamos, ela machuca dentro de nós, ela dói, porque nós amamos e queremos ver o bem. Só que se não plantar o bem, não tem como não colher o bem. Se plantar o que é errado, aquilo que agride a santidade de Deus, vai colher aquilo que agride a santidade de Deus. Justamente o que está acontecendo com Abacuque aqui, pastor Daniel. Ele olha e ele fala: Deus, até quando? Eu clamarei e tu não escutarás, gritar-te-ei violência e tu não salvarás. Ele está orando e pedindo para Deus não fazer o que Deus já determinou, mas não tem como, porque aquilo que Deus determinou, Ele não volta atrás. Olha para o Abacuque que está do seu lado, por favor, diga para ele assim: ainda que eu acredito. Como que alguém vai acreditar depois de tudo isso? E quando ele faz essa oração: até quando, Senhor, eu clamarei eu e tu não escutarás, ou gritarei a ti violência e tu não salvarás? Ele está dizendo para Deus mais ou menos assim, preste atenção aqui: como que o Senhor vai trazer um povo que é pior do que Judá? Um povo que é mais pecador do que o nosso povo, um povo que erra, que é mais agressivo do que o nosso povo, para levar o nosso povo cativo. Aí Deus agora mostra para Abacuque tudo que o seu povo estava fazendo no oculto, que Abacuque não conhecia. Deus mostra para Abacuque templos que foram levantados em volta de Jerusalém, imagens de escultura a outros deuses, como o Deus Baal, como a deusa Lilith, como o Deus Moloque, como o Deus Dagon, que são principados, são demônios de primeira hierarquia, foram levantados em volta da terra que Deus prometeu, e o povo adorava esses deuses. E Deus agora mostra para Abacuque aquilo que Abacuque não via. Você está entendendo o que Deus está querendo falar? Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo por trás das pessoas que a gente ama, que a gente quer bem. Mas se Deus agora abrisse numa tela como essa o que é feito no oculto, talvez nós entenderíamos Deus, o porquê que as pessoas passam pelo que passam. Quando Deus mostra isso para Abacuque, olha como a coisa muda. Aí no capítulo de número 2,
Olha o que ele vai escrever: sobre a minha torre de vigia eu me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que dirá o meu Deus, e o que responderei no tocante à minha queixa. Sabe o que ele faz? Escute aqui. De vez ele ficar questionando Deus, de vez ele ficar murmurando, de vez ficar igual uma maritaca. Eu sei que Jesus pegou aí, pegou aqui. Porque tem o questionamento: por que meu casamento está assim? Por que minha família está assim? Por que meu ministério está assim? Por que minha vida profissional não anda? Por que minha vida financeira não anda? Porque não faz do jeito certo. Aí tem todos esses questionamentos. Aí Abacuque entendeu. Aí ele foi para o lugar certo, torre de vigia. E a Bíblia vai dizer que ele guardou o silêncio e se apresentou na sua torre de vigia. É mais ou menos assim, olha para mim, eu vou fazer o gesto. Eu faço parte de um exército. Eu sou um tenente, eu tenho uma grande hierarquia, uma grande estrela no meu peito. Mas o meu general hoje está no quartel. Então eu tenho que chegar diante dele, em silêncio, marchando. E quando estiver diante dele, bater continência e ficar na posição de vigia. Exatamente o que Abacuque fez. Quando ele entendeu, ele foi para a torre de vigia, bateu continência para o general dos céus e ficou quietinho. E ele vai dizer: e fiquei em silêncio para ver a resposta que eu terei do Todo-Poderoso. Quer escutar uma coisa boa para você dar glória? Nós falamos demais. Você percebeu que aqueles que ainda oram, porque a maioria não ora mais, mas aqueles que ainda oram, é só petição e questionamento, não existe mais adoração na oração. É só: Deus, você não está vendo meu casamento? Deus, você não está vendo minha família? Deus, o Senhor não está vendo que eu estou desempregado? Deus, o Senhor não está vendo que está faltando as coisas dentro de casa? Aí Deus fala assim: quando estiver me roubando vai faltar mesmo. Deus, o Senhor não está vendo o meu ministério? Deus, você não está vendo isso, você não está vendo isso, e Deus está vendo tudo. Aí Deus vem até Abacuque e fala assim: só que você não deixa eu falar, só você fala. E quando Deus fala dentro da Bíblia, é um mínimo de palavra, porque Ele não precisa falar, porque Ele não é um Deus que fala, Ele é um Deus que faz. É diferente de mim e de você, que faz 1 milhão de promessas: eu vou fazer, eu vou me posicionar, eu vou buscar, e não faz nada. Deus não, Ele fala muito pouco, sabe por quê? Porque Ele não é de falar, Ele é de fazer. Aí caímos naquela frase: atitudes falam mais do que palavras. Vai doer um pouquinho, mas é necessário. Faz quanto tempo que você está dentro da igreja? Faz quantos anos, quantos meses você está dentro da igreja? Deu para trazer a mente? Agora volta no dia que você se converteu e leva a vida que você levava, e volta para o dia de hoje e vê qual a porcentagem de mudança que teve na sua vida. Eu vim para Jesus, eu aceitei a Jesus, eu sou crente, estou na igreja, mas continuo praticando tudo que eu praticava no mundo lá fora. Então não houve conversão. E eu perguntava para Deus essa semana: Deus, o que leva o povo para o inferno? É o pecado? Não. O pecado não leva ninguém para o inferno. O que leva as pessoas para o inferno é a rejeição da graça. O que é isso, apóstolo? É rejeitar o que Jesus ensina e não fazer o que Jesus ensina. Então não é o pecado, porque Ele perdoa do pecado, porque a Bíblia diz que as misericórdias dEle são infinitas, são intermináveis.
Só que quando a gente continua batendo na mesma tecla, nos mesmos erros, nós estamos rejeitando a graça que foi paga na cruz, como se não tivesse valido a pena aquilo que Jesus fez. E não só valeu a pena, como vale a pena e vai valer a pena. Então precisa ter mudança e novidade de vida. Olha o que ele vai dizer: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá e o que eu responder, e o que ele responderá no tocante à minha queixa. Intercessoras, ele ficou em silêncio. E quando ele ficou em silêncio, Deus falou: agora sim, agora eu posso falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele não entra onde ele não é chamado, ele não atropela as coisas. Um cavalheiro, ele bate na porta antes de entrar, ele não mete o pé na porta para entrar. Quem mete o pé na porta é o diabo, o Espírito Santo não. Então, quando Abacuque se calou, ele está dizendo: Senhor, fala comigo. Aí o Espírito Santo chega na situação e fala: agora sim. E Deus agora começa a falar com Abacuque. Aí no capítulo 3, olha o que Abacuque vai dizer: eu ouvi o Senhor, as tuas declarações, e temi. Aviva a sua obra, Senhor, no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos. E no dia da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele entendeu. Sabe o que Deus falou para ele? Sabe por que está acontecendo tudo isso? Porque o meu povo esfriou. Eles oravam e agora não oram mais. Eles jejuavam e agora não jejuam mais. Eles amavam meditar na minha palavra, e quem tem vida de oração e vida de meditação, a porcentagem de não pecar é 99% menor. Mas Deus está dizendo para Abacuque que eles não oram mais, eles não jejuam mais, os levitas já não me adoram mais, os sacerdotes já não sacrificam mais, o meu povo já não me busca mais. É por isso que chegaram onde chegou Abacuque. Vamos imaginar que em Jerusalém era uma igreja. Deus está falando para ele: não tem mais adoração. Eles vêm para o templo por vir, eles cantam por cantar, eles pregam por pregar, sacrificam por obrigação, com medo de perder a renda. Aí Deus vai falar para Abacuque: você, com seus olhos carnais, você não enxerga isso, mas eu sou Deus que conheço o coração e esquadrinho um por um. Aí era Deus falando para Abacuque, Abacuque dizendo assim: mas os sacerdotes estão sacrificando, trazendo para os dias de hoje, os sacerdotes estão dando primícia e dízimo, e Deus falando para Abacuque: mas estão dando porque estão sendo obrigados, porque estão sendo pressionados, não vem de coração, eu não recebo. Ele dizendo: os levitas têm cantado, e Deus diz para ele: isso mesmo, cantado e não adorado, Abacuque, como tem que ser. Mas os pregadores têm pregado, aí Deus tem dito isso, tem pregado aquilo que eles conhecem, e não aquilo que eu mando falar e aquilo que eu mando pregar. Aí no final de tudo, Deus vai falar para Abacuque: entendeu por que a igreja está assim? Entendeu por que as pessoas estão assim? Elas se tornaram frias e calculistas. É Deus falando para Abacuque, não sou eu, é Bíblia. Aí aquele que começou questionando Deus, batendo de frente com Deus, que quando viu que ia perder a guerra, recuou e ficou em silêncio, agora está cheio de lágrimas nos olhos, de joelho prostrado, ouvindo
o que Deus está mostrando para ele. Só que de vez ele jogar tudo para cima, ele entende aquilo que Deus estava mostrando para ele. Já vamos chegar na parte boa. Primeiro a gente chora, depois a gente se alegra. O reino de Deus, ele é de trás para frente. Primeiro a lágrima, depois a alegria. Primeiro planta, depois colhe. Primeiro cruz, depois salvação. Aí ele vai escrever no capítulo 3, no versículo 2: eu ouvi, Senhor, as tuas declarações e temi. Ele está dizendo: eu não só ouvi, mas como te entendi, estou com medo do que o Senhor está falando. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Faz que ela seja conhecida no meio dos anos, e na sua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que ele está falando? Já foi decretado. Mas Senhor, se eu tenho algum crédito com o Senhor aqui nessa terra, aviva a tua obra. Ele está dizendo: faz a tua igreja voltar a ser como ela era 10, 15, 20, 30 anos atrás. Ele está dizendo: Senhor, toca no coração do seu povo para eles voltarem a orar. Toca no coração do seu povo para eles voltarem para esse ambiente de glória, para essa esfera espiritual, que muitas vezes é roubada pela esfera da internet, das redes sociais. Faz o seu povo voltar a Deus. Ele está dizendo: faz aquele que falava em línguas estranhas voltar a falar. Faz aquele que pulava, que dançava, que marchava na tua presença voltar a fazer. Faz aquele que tinha amor pela obra a pregar, a evangelizar, a orar, a ministrar, a visitar, a consagrar, voltar a fazer. E eu creio que quando ele orava, essa oração ele chorava, porque ele sentia a dor do povo. Eu vou falar algo aqui, não é para você se escandalizar. As mesmas pessoas que estavam naquela igreja fervorosa da Leopoldina, e as mesmas que estão aqui, as mesmas pessoas fervorosas de lá estão geladas aqui. E o porquê? Muitas vezes a gente ouve assim: eu não tenho incentivo. Você quer mais incentivo do que a cruz? Quer mais incentivo do que a salvação? Eu só dou glória se for o pregador tal que prega. Está dando glória para o homem ou para Deus? Eu só abro a boca para louvar os louvores que eu gosto. Está adorando a Deus ou está adorando a si mesmo? Aviva a tua obra, Jesus. E ele fala no meio, porque no princípio ele sabia que o negócio era bom. Tanto que Davi, quando foi buscar a arca, a cada 6 passos, no 7º ele sacrificava e o povo adorava. No templo de Jerusalém, quando Salomão construiu, todos os dias tinha adoração. Ezequias reabriu o templo com adoração e com sacrifício. Aí ele fala no meio, que é os dias de hoje, porque o final não é o tempo que nós vamos viver aqui. O final nós vamos viver lá em cima, junto com ele para a eternidade. E ele sabe que o começo foi fervoroso, e lá também será fervoroso, mas o problema é o meio. É igual um projeto. Quando a gente coloca um projeto no coração, começamos com toda a força, quando chega no meio parece que quer desanimar, quer parar, quer desistir. É aí que Abacuque ora, fala: viva a tua obra no meio. A obra não é a igreja, a obra sou eu e você.
O Deus de Abacuque está atrás daquele crente fervoroso que ele conhece e hoje se tornou um iceberg humano. E ainda ele vai dizer: Senhor, e mesmo que eles não derem ouvido, mesmo que eles não fizerem, ele ainda vai dizer: lembra-te da tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada minuto. O povo lá fora está sedento e não acha. E eu vou ser bem duro e bem direto no que eu vou falar. E aqui você tem tudo do bom e do melhor e não dá valor. Esses dias na tarde da bênção, veio uma monitora dos testemunhos de Jeová. Você sabe que a monitora é a mesma coisa que um pastor, é a hierarquia mais alta. Veio aqui na tarde da bênção, estava o bispo John, a Joelma e a Miriam aqui. Essa mulher chorava igual criança de ouvir a palavra de Deus. Uma pessoa que é monitora de uma religião, porque está sedenta. Quer ter o que a gente tem e não tem, a gente tem e não dá valor. Sabe por quê? Porque aqueles 5 minutinhos que vai satisfazer a minha carne é mais importante do que eu acreditar, do que eu agradar a santidade de Deus. Eu vou pedir a mesma coisa que Abacuque pediu: Senhor, aviva a tua obra. Você sabe o que quer dizer a palavra avivamento? Reaquecer, reacender, queimar, sentir queimar. Você sabe que Abacuque está sentindo aqui? No começo ele briga com Deus, e depois ele ouve e começa a orar. Sabe por quê? Porque quando o Espírito de Deus pegou ele, os ossos dele devem ter estremecido, toda a carne dele deve ter pulsado, o espírito dele, a alma dele quis se aflorar, e ele começou a profetizar e dizer: Senhor, não deixa acontecer, aviva a tua obra no meio e no decorrer dos anos. Mas agora ele entende o que o povo plantou. E a lei da semeadura, como diz em Lucas 6,38, na medida que você medir, você vai colher, na medida sacudida, recalcada e abundante. No livro de Gálatas, capítulo de número 6, Paulo vai dizer assim: porque aquilo que o homem semear para a carne, ele vai colher para a carne, mas aquilo que o homem semear para o Espírito, ele vai colher do Espírito. Aquilo que você colhe para satisfazer a tua carne, vai satisfazer só a tua carne, mas você vai estar sempre vazio e sempre nas mãos do diabo. Mas aquilo que você planta para o Espírito, vai estar sempre nas mãos poderosas do Senhor. Aí não há tristeza, aí não há decepção, aí não há como desistir, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e boa coisa está nas mãos do Senhor. Levante sua mão direita, por favor, profetize isso comigo. Fala: ainda que eu acredito. Aí o homem que começou a questionar a Deus, o homem que começou a gritar com Deus, porque a Bíblia diz aqui que ele diz o que: até quando gritarei, que agora fica em silêncio, entende a voz de Deus. Aí ele vai escrever no capítulo 3, versículo de número 17. Capítulo de número 3, versículo 17. Ainda, olha como ele começa a frase: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento,
ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e dos currais não haja gado, todavia me alegrarei. O fato de você ainda não ter colhido ainda, não te impede você de plantar. Apóstolo, mas eu tenho plantado durante anos e ainda não colhi. Isso não te impede de continuar plantando nas coisas de Deus. Percebe que ele fala ainda que a figueira não floresça. Ele está dizendo mesmo que não haja fruto na vide, que a figueira ainda não tenha figo, que não haja ovelhas no curral da minha casa e não haja gado. Ele está dizendo ainda que eu não veja, ainda que não tenha, ainda que eu tenha me decepcionado, esteja decepcionado, eu vou continuar marchando, porque todavia eu me alegrarei. Olha para Abacuque que está do seu lado, fala: se ainda não aconteceu, não para, persista, porque vai acontecer. Se colocar nas mãos do Senhor, vai ter mudança. Ainda que não aconteceu, Deus é poderoso e pode fazer acontecer. Ainda que, 3 pontos. Quando tem uma frase com 3 pontos, quer dizer que ela tem continuação, ela não acabou. Ainda que a sua história, Deus coloca 3 pontinhos e diz: ainda não acabou. Mesmo que haja seca, nessa terra seca eu vou fazer brotar fruto, porque eu ainda sou Deus. Lembra o que ele fez com Isaac? Isaac cavou o primeiro poço, os filisteus entulharam. Ele cavou o segundo, eles entulharam. Ele cavou o terceiro, eles entulharam. Ele cavou o quarto, eles entulharam. A Bíblia vai dizer que a partir do quinto eles desistiram. Eles não entulharam mais e foram obrigados a olhar para Isaac e dizer: o teu Deus tem te prosperado. Para cada semente que você tem plantado, você tem colhido 100. Esse é o Deus da sua vida. E se Isaac tivesse parado no primeiro poço, nada tinha acontecido. Olha para o Abacuque que está do seu lado, fala: continua. Ainda que você não esteja vendo, acredite. Ainda que não esteja acontecendo, acredita, porque Deus vai fazer acontecer, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele não tem limite. Ele faz como quer, porque Ele pode, Ele manda, e quem tem juízo obedece. Quando Abacuque escreve isso daqui, Nabucodonosor já veio, já derrubou os muros de Jerusalém, já tacou fogo na cidade, já levou Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, já levou todo mundo para o cativeiro. E Abacuque está em cima de uma torre de vigia que sobrou em Jerusalém, olhando a cidade em chamas, olhando os muros que protegiam a cidade, todos derribados, olhando as plantações, tudo pegando fogo, olhando o gado sendo levado para a Babilônia, não ficou nada. E ele olha para uma cidade deteriorada, que não tem nada, que está destruída, e vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei. Isso é um tapa na cara do diabo. É Abacuque dizendo assim: tudo foi perdido, mas eu me alegrarei, porque eu sei que meu Deus pode reconstruir melhor do que era, porque Ele é Deus. O fato de você ainda não ter colhido ainda, não te impede
de plantar. Talvez a primeira semente não deu certo, Bispo John, e nem a segunda e nem a terceira, e nem a quarta e nem a quinta ainda, e nem a sexta, mas talvez a sétima é a que vai nascer. Lembra Elias? Orou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e o seu moço voltou a ele e falou: nem sinal de chuva. Na sétima ele falou: pode ir, porque agora vai vir chuva. Quando ele vai, ele volta dizendo o quê? Não vai chover, Elias. Você viu alguma coisa? Vi, mas é uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Num monstro de um céu azul desce. Aí Elias diz: manda Acabe emparelhar o seu carro e descer para Jezreel, porque vai chover, e vai chover pesado. Isso é crer. O versículo mais conhecido do livro de Abacuque está no capítulo 2, quando ele diz assim: e o justo viverá pela fé. Ele está dizendo: eu não estou vendo nada, mas mesmo assim eu acredito. Está tudo pegando fogo, está tudo derrubado, mas eu acredito, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. É trazer à existência aquilo que não existe. Encoraja o Abacuque que está do seu lado, fala para ele: não pare de plantar. Mesmo que você não está vendo o resultado, não para, continua, persista, persista, persista. Jesus vai dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas está tudo dizendo que não, apóstolo. Faça como aquele louvor, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Vai acontecer. Eu não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã. Davi vai escrever no Salmo de número 90, versículo 4: porque 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem que passou, e como uma vírgula uma vigília da noite. Deus sabe o momento certo. Há tempo determinado para todas as coisas. Se até aqui não aconteceu, é porque você não estava preparado para receber. Mas pode ser que Deus está te chacoalhando nessa manhã, através dessa palavra, para dizer assim: te prepara, porque não aconteceu ainda hoje, mas pode ser que aconteça amanhã. Eu estou sentindo Deus aqui, porque eu estou sendo o primeiro a ser chacoalhado. A minha alma está tremendo dentro de mim, a minha carne está tremendo, porque eu sei que Ele está aqui, porque Ele está dizendo: continua, persevera, não deixe de plantar, porque vai ter colheita pesada. Eu li essa semana ainda, esqueci o nome do rapaz. Ele é dono daquele site Alibaba. Ele aprendeu a falar inglês sozinho, e foi dar aula de inglês, e durante 5 anos ele ganhava $60 por mês. Depois disso, ele tentou 5 empreendimentos, quebrou 5. Ficou desempregado durante 4 anos, praticamente passou fome. Aí ele conseguiu juntar $80 mil de 16 amigos que ele pegou emprestado, e ele montou esse tal desse site que chama Alibaba. A fortuna dele hoje é de $80 bilhões. Eu estou dizendo isso para te incentivar. Se ele desiste no começo, ele não veria vitória. Se ele desiste no meio, porque no meio veio as piores derrotas. No meio ele quebrou 5 vezes, ficou desempregado, quase passou fome. Aí perseverou, fez algo que deu certo. Hoje ele está entre os 5 homens mais ricos da terra, porque não desistiu, não deixou de plantar. É isso que eu quero te incentivar, como Abacuque está dizendo aqui: ainda que eu não veja o fruto da vide, ainda que eu não veja o figo da figueira, ainda que eu não veja a ovelha no pasto, ainda que eu não veja o gado
todavia me alegrarei, porque eu sei que Ele pode fazer, Ele pode mudar tudo com uma palavra que Ele lançar. Quer mais um incentivo? O maior maestro de todos os tempos, o maior arranjador, o maior músico de todos os tempos é um homem chamado Beethoven. E ele era surdo. O cara compôs mais de 3.000 orquestras, mais de 3.000 concertos e não escutava o que tocava, e é o maior de todos os tempos. Não existe obstáculo para quem quer, não existe empecilho para quem quer chegar. Tem que perseverar, tem que buscar fazer do jeito certo, porque Deus vai honrar. Quer mais um incentivo? O Walt Disney vai dizer a história dele, que na escola, de vez ele estudar, ele ficava desenhando. E a professora de educação artística, quando ele tinha 12 anos de idade, falou que ele era um péssimo desenhista. E se ele tinha o sonho de ser desenhista, era para ele mudar de profissão, porque ele ia passar fome. O cara se tornou do maior estúdio de cinema da terra. De todos os desenhos que fizeram parte da minha infância, da sua infância, 90% ele que desenhou. E a professora disse que era para ele procurar outra profissão, porque ele desenhava mal e ia passar fome. Aquilo serviu de incentivo, você está entendendo? Quando as pessoas falam, ei, sai disso daí que não vai dar nada, para com isso que não vai dar nada, que isso sirva de incentivo para você provar, não para as pessoas, mas para você mesmo, dizendo, ele falou que eu não posso, eu posso, porque mesmo que eu não posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quer mais um incentivo? Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia saber pregar. Eu sou um semi-analfabeto, eu parei na 5ª série. Nunca gostei de ler na minha vida, nem a parte do esporte do jornal eu gostava de ler. Já tem pessoas que gostam de ler até lista telefônica, né? Mas quando Jesus me pegou, ele falou, vou te fazer um pregador. Eu falei, Jesus, mal sei ler direito e escrever. Eu quase não tenho estudo. Então eu vou buscar estudar. Deus falou, não, você já tem um professor. Eu falei, quem é meu professor? Deus falou, eu sou seu professor. Eu vou te ensinar o que eu quero de você. Você está entendendo, Abacuque? Para de procurar apoio nas pessoas, para de se apoiar nas pessoas, se apoie na sua fé, se apoie no seu Deus, busque ajuda sim quem conhece mais do que você, busque ajuda sim quem quer te ajudar, mas se apoie na sua fé, porque a fé pode mover montanhas. Quem falou que você não vai chegar? Já volto para a mensagem e vou encerrar. Os mais velhos ouviram falar de Nelson Gonçalves, não ouviram? Um dos maiores cantores brasileiro. Ele é considerado um dos melhores do mundo no ritmo que ele canta. E você sabia que ele era gago? Para falar ele era gago e para cantar ele não era, porque era o que Deus tinha com ele. E ninguém na medicina conseguia explicar como que um gago consegue cantar sem gaguejar. Aí a resposta é só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Quer mais um incentivo? Lembra aquele menininho que veio a mim, amigo do pastor Daniel, o missionário Michelzinho? É Miguelzinho. O menino adora a Deus, canta. Foi mudo e surdo até os 3 anos de idade. Aí a mãe na cozinha cozinhando, o filho começou a cantar louvor na sala. Aí ficou doida, como que pode, os médicos condenaram, falaram que ele nunca ia falar, nunca ouvi. Aí levou no especialista, chegou lá, o especialista fez todos os exames dele e falou, tem alguma coisa errada. E a mãe perguntou por quê? O menino não tem tímpano e nem corda vocal. E como que ele canta? E como que ele ouve? A resposta da mãe dele foi: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus e é Deus.
A nosso amigo Josivaldo, da oficina da Leopoldina, o cara dentro da cadeia, cortaram a língua dele na garganta. Passaram-se 3 meses, ele estava adorando a Deus dentro da cela. Ninguém consegue explicar, a língua dele cresceu de novo, e é uma língua normal, e até CD gravado tem. Quem pode fazer isso? É Deus, é Deus, é Deus. Quem achava que você poderia sair do lamaçal de pecado que você vivia? Ninguém acreditava. Mas tinha alguém lá em cima que falava: é meu, eu escolhi. A história da vida dele já está escrita, e foi eu que escrevi. Não tem borracha que apaga, porque foi escrita com o sangue de Jesus. Não tem, vai vencer, vai chegar, vai alcançar. Se perseverar, vai alcançar. Mas nem a família acredita em mim, apóstolo. Dane-se a família que não acredita, Deus acredita, isso é suficiente. Versículo 18: todavia me alegrarei no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O fato de você ter só chorado até aqui, ainda no Senhor tem alegria. Eu vou dizer de novo: até aqui Abacuque só chorou, só lamentou. Mas ele vai dizer: ainda que eu tenha chorado e me lamentado até aqui, ainda nada me impede de me alegrar. Salomão vai escrever no livro de Provérbios: aquilo que a alma do homem desejar. Preste atenção aqui, ele não diz isso ele vai ser. Olha o que Salomão diz: aquilo que a alma do homem desejar, isso ele é. Sabe o que ele está falando? Você vai ser o que você quer, você vai ser o que você buscar, você vai ser aquilo que você perseverar, você vai ser aquilo que o seu coração desejar e buscar, porque nós somos os frutos do sonho de Deus. Antes de eu sonhar, teve alguém lá em cima que sonhou e disse: vai Gideão, vai nessa tua força. Eu estou vendo um filme da minha vida passar. Eu estou vendo o começo desse ministério. Os fariseus, os saduceus batendo com um pedaço de pau, com um prego na ponta, dizendo que não ia durar 6 meses, 3 meses, que era fogo de palha. Estamos em pé há quase 13 anos para a honra e glória do Senhor. Isso não é vingança, porque a vingança pertence ao Senhor, mas todos que fizeram isso estão caídos e desviados da casa do Pai. E mesmo assim tenho orado todos os dias pela vida deles, porque sei que Deus há de levantar. Por favor, eu vou encerrar. Olha para o Abacuque que está do seu lado e fala: não desiste da tua família, não desiste do teu ministério, não desiste dos teus sonhos e dos teus projetos, porque aquilo que a alma do homem desejar, isso ele é. Olha como ele termina: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. A palavra altaneiramente quer dizer lugares altos. Olha o que ele está dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar por lugares altos. E muitas vezes não dá para entender esse versículo, porque ele cita: faz os meus pés como da corça. Da corça é aquele viadinho pequenininho, e ele anda no meio do mato para se esconder dos leões, dos ursos, dos tigres, das onças. E por que ele anda no meio do mato? Porque daí eles não conseguem enxergar ele. Mas para ele enxergar o lugar que ele está indo, ele consegue dar saltos de 2 metros de altura.
Ele está escondido, quando ele quer ver para onde ele vai, ele pula. Aí ele avista o lugar que ele quer e ele cai. Aí ele vai pulando, ele vai pulando, ele vai pulando. É por isso que aqui Abacuque vai escrever: o Senhor me leva a lugares altos, como a corça. Ele vai pulando e vai olhando para o foco dele. Ele vai pulando e vai buscando até conseguir chegar. Você sabe o que isso quer dizer? Que enquanto você estiver assim, ó, só vai enxergar o chão. Mas quando estiver assim, aí vai levantar os questionadores. Está sonhando demais. Acha que vai chegar onde? Se apoia nisso aqui que eu vou dizer. Deus já não levantou? Então agora o resto é com você. Porque você estava caído, Ele te levantou. Você estava na cachaça, Ele te tirou. Você estava nas drogas, Ele te tirou. Você estava na prostituição, Ele te tirou. Você estava no pecado, Ele te tirou. E Ele está dizendo: agora é com você. Faça como a corça. Salta, olha e vai para o foco. Salta, olha e vai para o foco. Salta, olha e vai para o foco. Só que aqui Abacuque, ele deixa a chave de tudo. O Senhor é a minha fortaleza e faz dos meus pés. Aqui agora ele aprendeu, Bispo Orlando. Ele está falando: não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é como eu quero, é como ele quer. É na vontade dele, tem que obedecer. Todos os dias eu falo: Jesus, não aguento mais, vou desistir. Aí eu ouço a voz de Deus no meu ouvido frouxo. Aí eu falo: não vou mais desistir. Aí no outro dia eu falo: estou de saco cheio, não quero mais. Aí ele fala: covarde. Eu falo: não vou mais parar não vou afrouxar, vamos para cima. E parece que todas as vezes que a gente quer desistir, vem uma palavra do altar, Deus levanta alguém para falar: não desiste, levanta. Parece que quando a gente está chorando como Abacuque, não entendendo nada, que está tudo confuso, a gente vai falar: não, Senhor, eu não quero saber mais de nada, eu vou abandonar tudo, vou largar tudo. Aí Deus usa o altar, usa um louvor, o levita usa alguém para falar: não para, não desiste, eu tenho um novo tempo para você. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Persista, porque eu tenho dupla honra para cada dia de vergonha. Eu vou honrar, eu quero apenas posicionamento, eu vou honrar. Ele vai honrar. Mas o Abacuque teve que fazer o quê? Se posicionar. Teve que se pôr na torre de vigia e ouvir. Silenciar quando tinha que silenciar e falar quando tinha que falar. Não desista dos seus sonhos. Restaure seus projetos. Entra lá na gaveta que você trancou na sua mente e no seu coração, abre ela agora. Pega os projetos na mão, põe diante de Deus e fala: Senhor, é o Senhor quem vai assinar, é o Senhor quem vai carimbar, é o Senhor quem vai patentear o que eu vou fazer a partir de hoje. Porque muitas vezes não dá certo, porque eu quero fazer do meu jeito, eu acho que eu sou mais esperto do que Deus. E aí? Às vezes o caminho mais perto não é o caminho mais certo. Às vezes parece que um atalho, nós chegaremos mais rápido, mas Deus fala: não é pelo atalho, é pelo caminho aonde eu trilhei. Encoraja o Abacuque aí, fala para ele assim: não desiste não, Abacuque. Levante a mão direita e fala: ainda que eu acredito. Bispo John, ainda que ninguém acredite, eu acredito. Ainda que ninguém dê valor, Bispa Viviane, eu dou valor. Ainda que não esteja vendo nada, parece que está tudo retrocedendo, eu acredito. Olha aqui para mim. Quando um atirador pega seu arco e sua flecha, ele foca no alvo. Ele tem que acertar o alvo. Mas para ele acertar o alvo, ele tem que puxar a flecha para trás.
Às vezes Deus vai fazer você retroceder, e você vai falar: Senhor, parece que eu estou retrocedendo de vez avançar. É Deus esticando o arco e a flecha. Quanto mais o arco se esticar, mais forte e mais chance e probabilidade tem de acertar o alvo. Apóstolo, eu não acredito mais nesse sonho. Você não acredita, mas Deus acredita. Aliás, quem falou que esse sonho, esse projeto é seu? Não é, é dele. Como é dele, foi eu que trilhei? Não, foi ele que trilhou. Salmo de número 139. Antes de você nascer, antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu, o Todo-Poderoso, já tinha escrito todos os dias da sua vida, sem sequer você ter nascido. Ele está dizendo o que vai acontecer com você daqui 30 anos, eu já escrevi e eu sei, você não. Aí ele vai dizer: agora se você desistir, não é porque eu desisti, porque está escrito. Agora se você parar, não é porque eu parei, porque está escrito. Então, Abacuque, só depende de você. Não adianta orar e falar: Senhor, seja feita a sua vontade. Ele vai falar: eu já fiz. Quer mais? Olha onde você está. Num domingo como esse, 10:30 da manhã, eu estava chegando virado de quinta-feira, só para em casa trocar de roupa e para chegar depois segunda à noite. E olha onde eu estou hoje. Olha onde você está hoje. Você que sempre bateu no peito e disse que a última coisa da sua vida que você ia ser era crente, olha onde você está hoje. Você que batia no peito e dizia: Deus que me livre, aqueles crentes barulhentos que grita, aquele barulho que dói minha cabeça. Olha quem é o crente mais barulhento da igreja hoje. É assim que Deus faz. Não desista dos seus sonhos, restaure seus projetos perdidos, tente novamente, insiste. Se Deus está contigo, nada te impede de continuar. Eu escrevi uma frase para mim não esquecer, escute isso. Isso significa que você não está autorizado a abandonar os seus sonhos e projetos que Deus tem preparado para você. Ele está dizendo: você não tem direito de desistir, você não tem direito de parar, ainda que você não esteja vendo. Eu vou fazer acontecer. Ainda que o deserto não nasça nada, o nosso Deus fez nascer palmeira para dar água para o povo de Israel. Ainda que numa água podre e poluída, como as águas de Jericó, o nosso Deus, com um prato virgem, com um pouco de farinha nas mãos do profeta Eliseu, fez aquela água voltar a ser uma água cristalina e pura. O nosso Deus, chamado Jesus, ele até voa. Você acha que o incrível Hulk é forte? O nosso Deus sustenta o universo na palma das suas mãos. Você acha que o super-homem voa a lugares altos? O nosso Jesus saiu voando da terra e foi parar no trono de glória, lá no terceiro céu. Pois para esse Deus nada é impossível. Se coloque em pé, Abacuque. Sobe aqui, pastora. Sobe aqui, levitas. Abacuque. Lembra que eu disse que quer dizer o nome Abacuque? Deus abraça. Sabe por que eu falei isso no começo e vou falar aqui agora? Porque Deus abraça essa causa. Deus hoje abraça o seu casamento. Deus hoje abraça a tua família. Deus hoje abraça os teus negócios. Deus hoje abraça o teu ministério. Aviva a tua obra no meio.
E o Senhor está dizendo: eu já fiz a minha parte, agora faça a sua. Feche os seus olhos um pouquinho, Abacuque. É ele mesmo, é o louvor da mensagem. Glória. Faça desse louvor a sua oração. Deixa jogar em água para esfriar. Que o nosso Deus transforme essa água em gasolina no meio do caminho para incendiar. Eu vim aqui nessa manhã só para dizer: coragem. Você não é um tanga frouxa, um calça curta, um covarde. Reage. Mesmo que os olhos ainda não estejam vendo, todavia eu me alegrarei. Ainda que pareça que está tudo indo ao contrário, ainda eu acredito. Glória. Faça desse louvor a sua oração. Tem que ter mudança de vida. Não adianta ouvir essa mensagem e sair daqui e não colocar nada em prática. Amanhã é segunda-feira, hoje domingo começou uma nova semana. Prove para você mesmo que você pode. Prove para você mesmo que você consegue. Prove para você mesmo que você vai chegar. Não pela sua inteligência ou pela sua força, mas pela força do Deus que te chamou e o Deus que te chacoalhou nessa manhã, em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está da palma de suas mãos. Sabe por quê? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Erga tuas mãos e diga: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uou! Deus que não vai deixar Esse é o teu Deus, Abacuque! essa prova me matar e o desespero me tomar. É o teu Deus, Abacuque! Por mais pressão Persevera! a situação, Vai não! o
vai dar. O choro duro vai. Reage! Reage, vai dar! Ela vem pela Reage! Vai dar! Vai dar! Vai dar! O choro Yeah! duro da noite das Vai dar! alegrias. Vai dar! Ela vem pela Vai dar! E eu creio! Diga Eu lá! creio! Diga lá! Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.